Ah, eu tô aqui, ó, com esses pega-ninguém. Esses caras não pegam ninguém. Fica aqui inventando vídeo, eu tenho que aturar eles. Que droga de vida. Meu Deus! Bom, ele tá reclamando da Arlequina ali, dando a opinião dela, pô. Todo mundo tem direito a dar opinião aqui, né? Até a Arlequina, é isso aí. Exatamente. Mesmo que nós, né, sejamos bem superiores com relação à capacidade de entender as coisas, né? Todo mundo tem direito de dar a sua opinião. Isso aí. Mas eu acho que esse é o terceiro que a gente está fazendo. É. Exatamente. Sobre indicação de filmes, quadrinhos e livros que podem ser úteis para... Não nossa vida sexual, né? Porque ela deve estar zerada igual a nossa, mas pelo menos para sua vida intelectual. Esses vídeos que a gente faz para você seduzir alguém não vai servir para porcaria nenhuma, mas pode servir aí para o Enem, para te dar alguma ideia de informações importantes A aí, base. né? E aí a gente vai mostrar agora um filme que o Vinícius falou que não gosta desse filme, né? No entanto, eu acho ele muito interessante do ponto de vista de uma coerência histórica. Bom, o filme é Cruzada. Ele é um filme que também Vou não até é mexer no novo. WhatsApp. Aquele cara usa droga, rapaz. Eu não uso droga não, rapaz. Eu não gosto de WhatsApp. Eu não gosto de WhatsApp. Eu não uso droga não. Vou fazer. Vou fazer igual aquele vídeo do professor que Joga Porque minha mulher, meu sobrinho, minha filha, tudo de porra dessa porra de WhatsApp. Esses vídeos, eles só se sustentam, né? Porque tem duas coisas. Uma contribuição minha e uma sua. A contribuição minha é o conhecimento que é superior. E a sua é o sex appeal. Lógico. Mas enfim, é um filme que obviamente ele faz uma abordagem sobre as cruzadas e como qualquer filme ele é um recorte. Porque as cruzadas, né, duraram quase 200 anos, né, ao longo de 8 grandes cruzadas, mas geralmente os historiadores concordam que as 4 primeiras foram as que realmente tiveram alguma pertinência, alguma consequência. A mais importante delas foi a conquista de Jerusalém, que era o grande objetivo da Igreja Católica, porque as cruzadas foram expedições militares realizadas pela Igreja Católica para poder tentar reconquistar regiões que eram importantes por conta da peregrinação que ela promovia. E aí entra em todo aquele embate com os mouros, né, os islâmicos. Exatamente. Né? E por conta de toda a possibilidade econômica que existia também nessas peregrinações, então a Igreja Católica ela promove essas expedições militares. A minha grande discordância desse filme é que, diferente do que a gente estava falando sobre O Último Samurai, ele é muito hollywoodiano pro meu gosto, muito cheio de efeito especial, né? Orlando Bloom muito super-herói. O Orlando Bloom, o que acontece? O Orlando Bloom, ele tinha acabado de fazer sucesso como Legolas do Senhor dos Anéis. Sim. Né? Então ele é o rostinho bonito do momento, né? Isso aí, e quando eu fui assistir eu também estava com preconceito por conta disso, né? Não, eu tenho preconceito até hoje. Mas enfim, o Orlando Bloom ele era um rostinho bonito, né? Sim. Tanto que eu não reconheci ele no filme. Porque comparado diferente do Senhor dos Anéis, ele tá, né, outra coisa. Os Anéis ele é um elfo. Então, isso aí. Bonito, louro. As outras bichas que morrem de inveja. Minha família me aceita, querida. Mas aí o que acontece? Por que eu acho ele interessante? Diga. Porque ele faz uma convença. Eu tinha medo de que ele reproduzisse, por ser hollywoodiano, ele reproduzisse uma abordagem que é muito comum quando se faz sobre as cruzadas, que é aquela visão do mundo ocidental combatendo o mundo do Oriente. A tentativa da Igreja Católica de salvar o mundo dos árabes. Sim. E ele não reproduziu essa visão. Se você assistir de novo, você devia fazer isso. Vou ter que fazer isso. Se você assistir de novo, você vai ver que ele coloca exatamente essa questão. Olha, os árabes estão lutando pelos seus motivos, assim como a Igreja Católica está lutando pelos seus. Ou seja, ele apresenta o fato, mas ele bota uma bandeira. Ele é até extremo. Ele mostra que, quando estava tudo meio que já
organizado numa trégua, numa aliança, né, de grupos militares cruzadistas com os árabes que tinham conquistado lá, com os sarracenos, que tinham conquistado Jerusalém, grupos de dentro da própria cruzada, líderes militares, boicotam a tentativa de paz, porque a tentativa de paz não iria permitir que eles conquistassem determinados objetivos nas regiões onde eles estão. Então ele é muito interessante por conta disso. Ele tira esse maniqueísmo que as cruzadas eram mostradas até um tempo atrás. Lembra muito um pouco também eu até comentei há pouco tempo atrás com os seus alunos, aquela teoria do Samuel Huntington, que ele fala sobre o choque de civilizações. Nós não teríamos mais guerras pós-Guerra Fria. Sim. Nós teríamos o conflito entre ocidentais e orientais, ou seja, o conflito entre os Estados Unidos, a Europa, né, e os povos árabes. Né? Olha só a ideia. E olha só, que interessante, esse filme é de 2005. Ele sai alguns anos, poucos anos depois... Do 11 de setembro. Do 11 de setembro e também depois da invasão do Afeganistão, onde George Bush utilizou a infeliz frase, né? Estamos empreendendo uma cruzada contra o mal. Fizeram a associação direta do termo cruzada com o que eles tinham sofrido. Sim. Né? E esse filme sai logo depois. E o grande medo era esse, de sair um filme reafirmando essa ideia. Na verdade, ele foi na contramão. Ele não reafirmou esse maniqueísmo que o Bush tinha resgatado, né, na frase dele, quando ele usou... Porque na realidade o Bush, ele é um manipulador nato, né? E aí ele sabe que na medida em que você utiliza o nome de Deus para política ou para o que você quer, a população ela tende a se sensibilizar e aceitar melhor isso. Eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que quem ganha muito dinheiro tende a ser manipulador nato. Por isso que a gente é porra. Ah, tá. A gente é manipulado. A gente não consegue seduzir as mulheres, a gente não consegue convencer as pessoas a investir nos nossos empreendimentos. Né? Não consegue nem assistir o negócio que não está consegue nem fazer fazendo. as pessoas assistirem. Yes! Estamos aí então no The Truman Show, meus caros. Um filme com Jim Carrey, né? A galera critica pra caramba ele, mas eu sou fã do Jim Carrey, acho ele um ator sensacional. Não é um ator só de comédia, tá? Pra quem tem alguma dúvida sobre isso aí, é só procurar alguns filmes que ele fez de drama. Nós temos... Esse é um deles, de drama. Esse tem o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Também é outro filme excelente. Cara, aí você vai ver vai ver como é que o Jim Carrey ele é sem caras e bocas. Está aí, ó, o Show de Truman. É um filme que ele mostra um pouco esse lado Big Brother da vida, esse lado da sociedade de consumo, a sociedade de controle. Conta a história de um bebê, que é o Jim Carrey, que ele é adotado por uma emissora de televisão. Essa emissora de televisão ela cria uma cidade fictícia, onde o Jim Carrey ele cresce, e simplesmente é 24 horas a TV mostrando a vida do Jim Carrey. Né? Vira um reality show sobre como ele está na escola, o dia a dia dele no trabalho, colocam uma atriz, um casal, né, para fazer o papel de pai e mãe dele. Só ele que não sabe que todo mundo ali é ator. Que todos ali são atores. Todo mundo que está crescendo com ele são atores também. Mas, inerente à figura humana, a curiosidade humana bate, desperta e ele quer começar a conhecer coisas fora dos muros, entre aspas, aí daquela cidade. Da cidade onde ele cresceu e viveu sempre. Vem um problema pro estúdio de televisão. Pro estúdio, porque ele não pode sair dali. Se ele sair dali, eles não vão ter as câmeras filmando e controlando a vida do Jim Carrey. O problema é muito maior. O problema é que ele vai descobrir que a vida que ele tem não é a vida dele. É uma vida completamente falsa. Ou é a vida dele. Porque se essa foi a vida que ele pôde viver, essa é a vida dele. Exatamente, né? Aí coloca em xeque uma série de coisas. Coloca em xeque a questão do que é verdade, né? O que é verdade, o que é mentira, até onde vai a verdade. Exatamente. Será que verdade é aquilo que nos mostram, aquilo que a gente quer? Você acredita em Deus porque é uma experiência pessoal que você teve ou porque desde que você nasceu todo mundo à sua volta repete que ele existe? Exatamente. Até mesmo porque o que acontece? O Deus do Show de Truman é o diretor. O diretor é o Deus, ele quem controla quando vai chover, quem vai sorrir ou quem vai chorar pro Jim Carrey. E ele acaba tendo... O cara é muito bom, é o Ed Harris.
Eu sabia que é Harris. Ed Harris, um autor que eu gosto muito também. Ele acaba tendo um controle até sobre a vida do próprio Truman. Porque na medida em que ele apresenta uma mulher bonita pro Truman, na medida em que ele manda a atriz que faz o papel da mãe dele cozinhar uma coisa que ele quer comer, fazer não sei o que, fazer não sei o que, ele está controlando o sentimento de Jim Carrey. Né? E aí realmente o cara tem que entrar na paranoia quando ele descobre que aquilo tudo era mentira. É uma metáfora muito grande sobre essa questão do poder, né? Ele determinou quem ia ser os pais dele. Né? Isso. Né? E aí essa questão do poder, como bem disse o Júnior, ela é latente em cada, sei lá, milímetro da tela do filme, cada milissegundo que passa nesse filme. E você vê, nesse aspecto do poder, algo que pode ser passado para a nossa realidade, não sem muita diferença, que é uma realidade na qual cada vez mais nós aceitamos sermos vigiados, com a premissa de que ao ser vigiado, você está sendo segurado. Você está tendo uma segurança a partir daquilo. Mas as pessoas elas não param para se questionar que na medida em que ela está sendo vigiada, tem uma série de câmeras nas suas ruas, nas praças, ela está perdendo sua liberdade. Você tem um espaço delimitado. E outra, você está sendo visto como uma ameaça. Você cria uma sociedade do descontrole, porque todos são ameaças. Um episódio, gente, indo lá naquela rua, uma rua famosa de Vitória. A gente estava indo numa loja de vinis, Aleixo Neto, o nome da rua. Aí a gente estava lá na Aleixo Neto, numa boa, caminhando, você mais ou menos como está hoje. Como sempre eu estou. Como sempre você está, eu com uma bermuda, camisa branca, meio esburacada, já velha pra caramba. Então, a gente caminhando e todos os guardas, seguranças da rua, porque é uma rua cheia de prédios de luxo, né, lojas de grife, eles olhando pra gente. Champs-Élysées. De Vitória. Pois é, eles olhando pra gente como se nós, por estarmos mal vestidos, nós fôssemos uma ameaça. Ele tá olhando que a gente era bonito, cara. Eu não tinha pensado por esse prisma. É interessante. Não, então mas você realmente é uma situação análoga. Né? E é curioso o seguinte, né? Curioso como que cada vez mais as prefeituras apresentam como política de segurança pública colocar câmeras para vigiar as pessoas que fumam crack. E não investem em políticas públicas para poder pensar por que as pessoas estão mergulhadas no crack. Eu diria até que as câmeras são uma espécie de você criar uma cadeia ao invés de criar um policiamento para coibir o crime. Exatamente. Né? Você cria o mecanismo final e não um mecanismo de prevenção àquele mal. E a população aceita. E nessa linha de reflexão também, né, a sociedade quer as câmeras. Né? Ela quer se sentir protegida. Ela quer pensar o seguinte, eu vou ficar aqui na praia, eu posso sentar aqui porque tem uma câmera ali, então qualquer coisa. Só que tem um problema. Você mesmo está produzindo o seu aprisionamento. Por quê? Porque seu espaço passa a ser delimitado aonde tem as câmeras. Então, você se torna um prisioneiro das câmeras não só porque as pessoas estão te vigiando, mas porque você também fica preso, se delimita ao espaço onde elas existem. E o mais interessante é que ele mostra também um lado hipócrita, né, da sociedade. Que ela, muitas vezes, aqueles não aceitam, acham absurdo serem controlados, ter um poder coercitivo, mas elas, todo fim de noite, elas vão lá e ligam no Big Brother Brasil. Elas acham interessante o que está acontecendo com o Truman, né? Elas acompanham, elas compram aquela ideia. Né? Lembra um pouquinho também, já que a gente falou tanto sobre o George W. Bush, né, e a sua doutrina Truman, doutrina de guerra ao terror, perseguição ao eixo do mal, lembra muito o ato patriótico. Né, no qual ele diz para o povo, olha, depois do 11 de setembro a gente corre o risco de ser atacado a qualquer instante, então eu vou ter que ter acesso à ligação telefônica e à caixa de e-mails de toda a população norte-americana. E o povo norte-americano aceita. Até hoje está aceitando. Né? Até hoje está aceitando. Porque na cabeça deles, desse modo, eles são mais protegidos. Tem uma outra abordagem também nele que é muito interessante, que você falou do Big Brother, que é justamente o comportamento de consumo da sociedade atual, né? Ele brinca o tempo todo com essa questão da publicidade, né, que tenta vender produtos o tempo todo no programa, e brinca também com essa
essa obsessão pela vida dos outros, né? Que a sociedade tem adquirido cada vez mais com esse consumo. Porque você tem uma cultura de relevância e de consumo sobre informações de celebridades, né? Pô, você tem lá momentos assim, de ritos de passagem da vida dele, você tinha picos de audiência, como por exemplo, quando ele foi dar o primeiro beijo na namorada dele. Nossa. Aí tem um trecho do programa lá que vai meio que vai relatando a história, né? Tudo que foi acontecendo. Aí lembra que mostra, né? Sim. Esses momentos. Aí todo mundo naquela expectativa, tipo as pessoas ficam hoje assistindo o UFC em restaurante, em balada. Torcendo pro cara tomar uma porrada e cair duro. As televisões lá, né, nos bares, né, nos restaurantes, todo mundo acompanhando o momento que ele dá o primeiro beijo, o aniversário de 15 anos dele. Então, gerando picos de audiência porque as pessoas queriam acompanhar a vida dele o tempo todo. E isso gera uma situação muito interessante. Como que as pessoas começam a dar mais importância à vida daquela celebridade do que a própria vida dela. Do que a própria vida e esse alheamento à sua própria vida alimenta uma postura passiva diante das questões sociais e políticas, que você vai deixando de lado, porque você está dando muito mais importância ao outro. E esse consumo, né, de informações sobre celebridades, né, chegou a um ponto de cultura de relevância tão grande que outro dia eu vi porque geralmente esses sites de fofoca, né, tá lá, né, e aparece, né, até os sites de notícias eles têm as partes de fofoca. Aí aparece, fulano de tal foi visto com uma possível namorada nova. Fulana, né, deixou o seu namorado, mas já, né, não sei o quê. Outro dia chegou o absurdo. Até quando não tem assunto, parece que eles tentam fazer aquilo virar uma grande novidade, uma grande questão. Rodrigo Santoro foi visto andando sozinho no calçadão de Copacabana. Não é? Então, outro dia eu li o cara andando sozinho virou uma notícia. Eu li uma que me comoveu, inclusive. Ela mudou um pouco a minha visão das coisas. Que a matéria era a Grazi Massafera foi vista falando do celular no aeroporto. É realmente muito relevante saber que ela, uma atriz da Globo, tem celular e anda pelo aeroporto com o celular. Muito legal. Gente, mas se você sair só de cueca dançando lá por na Praça do Ibis, ninguém vai... Então aí fica, né, mais uma sugestão aí da Toca do Delírio, o Show de Truman, um clássico para os alunos interessados, essa galera que quer falar um pouco mais, saber um pouco mais sobre a sociedade de controle, a sociedade de consumo, né, e também as tecnologias, né, como elas facilitaram essa vida nossa manipulada, esse acesso à informação, acesso ao controle também. Beleza? Grande